bíblica dominical está iniciando, glória a Deus por isso. Hoje, Karen foi muito usada pelo Espírito Santo para trazer algo aos nossos corações. E eu creio que muito mais o Senhor quer fazer em nossas vidas, irmãos. Amém? Deus tem falado, né, do que Deus quer, né? Jesus, ele foi o primeiro exemplo. Jesus foi o primeiro exemplo. Em tudo que nós temos hoje, ele é o cabeça da igreja. E a palavra bem elaborada para esse tempo, né? Do testemunho de Cristo, isso fala muito aos nossos corações. Eu tenho recebido muito, porque todas as vezes que eu medito a palavra, eu vejo sempre esse título, né? O testemunho de Cristo. Né? Então, praticamente, Jesus, ele fez tudo, e ele correu atrás de pessoas, ele teve encontro com pessoas, como mulher samaritana, como foi falado hoje pela manhã, como Nicodemos também. E o Senhor Jesus promete água viva, amém? Ele promete algo melhor e superior do que qualquer coisa nesse mundo. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós não podemos nos afastar daquilo que o Senhor deseja para nós. A palavra diz permanecer na doutrina dos apóstolos, amém? E a palavra diz, irmãos, que nós vamos crescer em fé a cada dia. Eu quero que vocês abram suas Bíblias aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Deus, ele falou comigo essa palavra e nós meditamos muito esses versículos de como viviam os primeiros cristãos, né? Como eram, eles hoje são tidos como exemplos para nós. Paulo viveu aquele tempo, e Paulo viveu aquele tempo vivendo o evangelho, olhando para Jesus, e ele era perseguidor da igreja, mas Paulo chegou a um tempo que ele tornou-se de perseguidor a perseguido. Paulo foi perseguido, e uma coisa ele disse: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando eu levo o testemunho de Jesus, né, a palavra fala muito sobre isso, que é o testemunho de Jesus e a palavra de Deus, está em Apocalipse. É uma coisa muito boa, muito séria, irmãos. E eu quero deixar essa palavra para vocês hoje, como é o dever cristão, como ser um imitador de Cristo. Como Paulo falou, sedes meus imitadores. Ele viveu naquele tempo, e ele fala na palavra que ele levou em si as marcas de Cristo, amém? As marcas de Cristo. E no livro de Atos, capítulo 2, fala de uma igreja. Fala de uma igreja, a igreja primitiva. Está aí no capítulo 2, versículo 42. Uma igreja que perseverava. Eu não sei se você está perseverando nesse tempo. Eu não sei como tem sido a sua vida por esses dias. Mas aquela igreja era uma igreja que ela vivia de acordo à vontade do Senhor. E nós temos que ter, por exemplo, como a Bíblia diz, aqueles que pela fé e paciência herdaram promessas. Amém? Duas coisas que a igreja tem que entender nesse tempo. Nós temos que ter paciência para decidir coisas em nossas vidas. E nós temos que ter fé, nós não podemos desistir diante das circunstâncias, diante dos levantes dessa vida, porque nós temos um alvo, amém? E essa palavra, eu acredito que tudo que tem contido, eles tinham um alvo. A igreja primitiva tinha um alvo, eu não sei qual é o seu alvo, eu não sei o que você tem colocado em primeiro lugar, porque nós vemos pela palavra o próprio Cristo dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amém? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E interessante é isso. Quem eu tenho colocado em primeiro lugar? E quando eu olho para essa palavra, eu vejo uma igreja perseverante. Eu vejo uma igreja que é um modelo para nós hoje. Amém, irmãos? Nós temos que ter muito cuidado nesse mundo. Uma coisa que Deus falou no meu coração, essa madrugada, tem uns 2, 3 dias atrás, uma madrugada dessas, que tudo aqui embaixo é emprestado. E aí o versículo que o Senhor me deu foi: nada trouxestes a este mundo e nada podereis levar dele. Amém, irmãos? E que o homem é como uma neblina que aparece e logo desaparece. Então, se eu tenho vivido essas verdades, como tem que ser meu comportamento?
como cristão, que confessei a Cristo como meu Salvador, como eu tenho que andar agora para glorificar o meu Senhor? Como tem que ser minha vida? E aí no livro de Atos 2,42, fala dessa igreja primitiva, que perseverava na doutrina dos apóstolos. Amém? Elas insistiam em viver as suas vidas em prol do reino. Amém? Era como Paulo, eu sou imitador de Cristo, então eu tenho que fazer igual a Cristo. Amém, irmãos? Nós temos que fazer conforme o que está escrito nessa palavra. Nós temos que viver de acordo com o que tem nessa palavra. E aqui ele diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam. Será que eu tenho perseverado na oração? Será que eu tenho tido comunhão com meus irmãos? Tenho desejado estar na casa do Senhor, como diz as Escrituras? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que eu tenho alegria em aprender mais de Deus e vir à escola dominical nos domingos pela manhã, não é isso? E a palavra diz que no partir do pão e nas orações, em toda a alma havia temor. Amém? Em cada alma, em cada vida havia temor. E quando o temor chega, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, irmãos. Quando o temor chega a sabedoria da parte de Deus, para sabermos administrar as coisas que vêm em nossas mãos. Quando sabedoria chega, irmãos, nós teremos estratégias da parte do Espírito Santo, para nos conduzir no caminho que nós devemos seguir. E nós precisamos muito do Espírito Santo. E a palavra diz que elas perseveraram, unânimes em fé. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram diferentes agora. Eles sabiam que eles não eram mais do mundo. Eles sabiam da palavra que diz que quem ama o mundo ou que no mundo há, o amor de Deus não está nele. E eu não posso mais viver a minha vida, eu não posso ter mais a minha vida por preciosa, conquanto eu faça a vontade do Senhor. A Bíblia não diz que só foi uma alma ou outra que havia temor, diz que em cada um deles havia temor. E diz que através desse temor que eles tinham a Deus, milagres aconteciam. É um tempo da igreja abrir, irmãos, o coração para entender isso. Pessoas vão precisar de orações por esses dias. Cura, libertação. Nós estamos vendo um mundo, irmãos, um caos nesse mundo. E como está a minha vida? Eu tenho sido zeloso dessa palavra. Eu tenho perseverado. E em toda a alma havia temor. E a Bíblia diz que muitas maravilhas e sinais se faziam. É muito pouco que esse mundo tem a oferecer diante de sinais e maravilhas que Deus quer operar hoje. Eu acredito, irmãos, que eles ficavam unânimes em fé, cada vez mais a igreja crescia, porque eles entendiam que existia um propósito ali, e que Deus estava com eles. E onde há sinais e maravilhas, milagres acontecem. E quantos milagres acontecem, maravilhas acontecem, mais Deus vai colocando, vai aumentando o número dos que devem ser salvos, como diz a Escritura. Deus vai aumentando, irmãos, porque é a vontade de Deus salvar. E Deus vai capacitar, Deus não vai deixar faltar nada. E eu gosto daquele versículo, como eu falei naquele dia, que quando o Senhor envia os 11 apóstolos, os 12, foi antes da crucificação, e ele envia eles de 2 em 2, a missão dos 70, de 2 em 2, e enviou também os discípulos. E uma pergunta que o Senhor fez foi, quando eu vos mandei, vos faltou alguma coisa? Faltou alforja, faltou sandálias, os pés? Ele disse, nada, Senhor. Porque quando Deus envia, irmãos, Ele cumpre, amém, com sua palavra. Deus é fiel, irmãos, Ele cuida da sua igreja. Quando nós entramos no propósito de Deus, irmãos, tudo vai bem. Amém? É como aquele homem falou, aquele homem que era cego. Eu não sei se ele era pecador, mas uma coisa eu sei, que eu não vi, agora estou vendo.
Eu só sei de uma coisa, que Deus não ouve pecadores, mas aquele que faz a vontade dEle e o adora, Ele ouve. Quando você está no propósito de Deus, Deus vai te ouvir, irmãos. Deus vai olhar para a tua casa, Deus vai olhar para a tua família, Deus vai olhar para a tua vida, amém? E a Bíblia diz que eles estavam todos juntos, e tinham tudo em comum, e em cada alma havia temor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, em cada alma havia temor. E a Bíblia diz que comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quando nós entramos no propósito de Deus, irmãos, grandes coisas vão acontecer, amém? E aqui no livro de Atos, de 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo disse que, nas Escrituras, que haveriam tempos difíceis. Eu acredito que ele já estava vendo esse tempo de hoje. Ele sabia que a igreja ia passar por um momento que ia esfriar. Por pouco tempo, e Paulo disse, olha, e Paulo chegava na igreja de Tessalônica, em Coríntios, e muitas das vezes disciplinava o povo daquelas igrejas. E Paulo diz, olha, que haveria um tempo, dizendo ele no versículo 1, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta em tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Por quê? Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. De que doutrina é esta? Aquilo que foi falado, amém, irmãos? Em Atos, como eu falei, em Atos 2, a perseverança ia acabar, pessoas estão desistindo no meio do caminho, com suas vidas acomodadas, comunhão, pouca comunhão, partir do pão, pouco, orações, poucas orações. A igreja primitiva era forte nas orações, e o temor chega quando há oração, quando há perseverança. E a Bíblia diz que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo dizendo, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Você vem para a igreja para quê? Para que você acha que existe o Evangelho? Para que você acha que Jesus está te chamando? Para que propósito? Para fazer a sua vida, viver a sua vida ou viver a vida nos pés de Cristo? Acredite, seja a vontade do Senhor prevalecida em sua vida, irmãos. Eu estava conversando com um jovem, um amigo da gente, e ele querendo se justificar com esmolas, ajudando pessoas de fora, e não reconhecendo a cruz de Cristo, dizendo que o lugar onde ele estava falando do Evangelho, é Cristo, mas que na verdade não acreditava no sangue de Jesus, não acreditava na cruz, no sacrifício da cruz, querendo o quê? Se gloriar, vão se gloriar. E aqui essa palavra nos diz, nos exorta, desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntaram para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faça a obra que o Senhor mandou você fazer. Quando nós fazemos a obra de Deus, irmãos, há um zelo de Deus por nós. Amém? Deus vai nos orientar amanhã o que devemos fazer. Deus vai nos dar escape, irmãos. Deus vai nos dar saída, porque a Ele pertence as saídas da vida. E Paulo ele aqui fala, no versículo 5,
Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, disse Paulo, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo era sensível ao Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo falava com Paulo coisas que iam acontecer lá na frente. Será que eu como cristão, você como cristã, temos ouvido a voz do Espírito nas nossas decisões e tudo que fazemos? Porque, irmãos, é interessante essa palavra. Ele diz que já estava sendo oferecido, o tempo da partida estava próximo. Todos nós combatemos um bom combate. Ele disse: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que eu estou combatendo um bom combate? Ou estou vivendo a minha vida? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é perseverança. Isso é acreditar no Senhor. Isso é ter uma vida com Deus. E ele diz, não somente a mim, irmãos, eu estou falando que o que eu estou fazendo e o que está reservado para a minha vida não é só para mim, não. Ele diz, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O que nós estamos fazendo como igreja nesses dias? Porque eu sei que a vinda do Senhor está próxima, pelo que nós estamos vendo no mundo, irmãos. E como estamos vivendo as nossas vidas? No livro de Atos, capítulo 8. Os crentes de hoje, eu fico imaginando. Naquele dia, versículo 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Aquela igreja primitiva passou por uma grande perseguição. Eu fiquei imaginando hoje, a gente sofre com besteira. Tem coisas que às vezes acontecem tão simples. E Deus tem uma saída tão perto. E muitas das vezes nós saímos do ar rapidamente. Ontem mesmo teve uma situação, de ontem para ontem, que eu já queria sair já. Eu disse, não é bem assim. A palavra está me instruindo, dizendo que existe um Deus que tudo pode. Amém? Um Deus que tudo pode, então eu vou confiar nesse Deus. E eu fiquei imaginando que ontem à noite o Senhor me deu uma solução. Liguei para uma pessoa, no instante foi resolvido de maneira tão simples. E nós sofremos com tão pequenas coisas, irmãos. E a igreja primitiva, que a Bíblia fala que ela passou. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada uma havia temor. Será que está havendo temor nesse tempo? E eram perseguidos, humilhados. Naquele dia se levantou tão grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Saíram dos seus lugares, mas você ter sua casa, né? E de uma hora para outra você tem que abandonar tudo. Tem que deixar tudo aqui, fugir para os montes, como está escrito, vai chegar um tempo desse aí. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes desse tempo. Eu estou perseverando nisso, irmãos. Mas enquanto seja, uns acreditam ser tribulacionista, ser antes ou pós, depois, não importa, o que importa é você viver o Evangelho. Para que naquele dia, né, você beba da água da vida. Nós estamos bebendo da água da vida, que é Jesus, amém, irmãos? Que é a palavra de Deus. A palavra diz isso, irmãos, e aquela igreja primitiva passou por problemas. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, e uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, que era Paulo, irmãos, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e enviando os sinais que operava. É brincadeira, irmão, tamanha perseguição. E eles ouvindo o que Filipe dizia. Eles estavam atentos, era a palavra de Deus. Porque quando nós estamos
dentro dessa palavra, milagres vão acontecer em nossas vidas. Amém? Eu só espero coisas boas no Senhor. Mas e quanto a isso, irmão, como tem que ser meu comportamento como um cristão, como um homem de Deus? O que eu tenho que fazer? Eu disse, Karine, falei com ela hoje à noite, eu quero correr mais rápido essa carreira. Eu não quero que nada me atrapalhe. Eu faço qualquer coisa para viver o Evangelho, porque eu sei que tem sentido. Amém? Então eu estou buscando uma coisa que tem sentido ou não tem sentido? É como foi falado, como está escrito, que as coisas que se veem são o quê? Temporais. Mas as que se não veem são o quê? Eternas. Eu busco uma eternidade, irmãos. Eu não busco 100 anos não, 60 anos, 70 não. Eu busco eternidade. Amém? Essa tem que ser a visão da igreja, irmãos. Esse tem que ser o nosso sentido. E o que eu tenho que fazer? Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 também, Paulo ele fala, visto que temos uma multidão de testemunhas, porque tem muita gente olhando para nós, anjos e tudo, irmãos. Até coisa ruim fica tentando tirar proveito, mas ele não tem mais poder do que Deus, amém? Porque não há acusação contra os eleitos do Senhor. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor. Aí, muitas das vezes, as pessoas querem fazer as coisas incubadas. Ninguém está vendo. Eu não sei por que Deus está falando isso agora. Mas não entende que existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. O cara estava falando de um pai de santo que ele estava fazendo um trabalho, 1 ano fazendo um trabalho, era um amigo desse pastor, e ele disse que passou 1 ano todinho se consagrando a uma coisa ruim, fazendo um trabalho, e aí quando deu o ano certinho, não aconteceu aquilo que ele queria, as entidades não se manifestaram, os espíritos não vieram, e diz que mais tarde um pouco chegou um, disse, não, pode acabar esse negócio aí. Mas por quê? Pode acabar com isso. Porque, estava naquela luz, lá naquele monte, lá longe, aquela casinha lá, tem uma mulher de joelho ali, enquanto ela estiver orando, não vai acontecer nada. Os céus estão em fogo. Meus irmãos, o que eu estou dizendo é o seguinte, demônios veem as nossas fraquezas, irmãos. E que o Senhor diz, não dê legalidade ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E ele diz, temos sim uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Afastemos de nós qualquer coisa. Qualquer coisa. Você sabe o que é essa coisa? Não sei se existe alguma coisinha, eu tenho que pisar, irmãos, eu tenho que me afastar. Porque isso está fazendo o quê? O que a Bíblia diz, me deixando o quê? Vagaroso. E eu não quero ser vagaroso, irmãos. A Bíblia diz que Satanás tem pressa porque pouco tempo lhe resta. Aí a igreja tem que andar devagar, a igreja tem que ter mais pressa ainda, irmãos. Está chegando o grande dia, a igreja vê os sinais, porque nós olhamos para a palavra, olhamos para os sinais. Eita, glória, o que mais me alegra é que nós não somos surpreendidos, porque nós temos um evangelho que é eterno, que está nos mostrando, irmãos, todas as coisas. Aí é que faz com que nós venhamos viver mais essa palavra. Amém? Amém. É que faz com que venhamos viver mais o evangelho, buscar mais a Deus, sair do adultério, da prostituição, da fornicação, que é relacionamento fora do casamento. O que for, meu irmão. Amém? Amém. Para seguir a Cristo, para viver a Cristo, ter comunhão com o Espírito Santo, para que Ele me revele o meu amanhã. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Nós temos esse tesouro em vasos de barro, como diz essa palavra. E ele diz aqui, interessante, existem coisas que nos tornam vagarosos e nos atrasa. E ele diz, especialmente aqueles pecados que enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. Existem pecados pesados. Existem uns, irmãos, nós sabemos, Paulo disse, aqueles. Tu lembra aquele?
que está te deixando vagaroso. Mas tem coisa, pastor, que eu não estou conseguindo, não. Eu peço a orientação do Espírito Santo, vá mais à igreja. Busque mais a palavra do Senhor. Tenha mais comunhão, irmãos. Deus vai dar uma saída. Amém, irmãos? Porque para o nosso Deus não há impossível, irmãos. Homens sejam fortes. Vigiem. Em nome de Jesus. E corramos com perseverança, como a igreja primitiva. A corrida que Deus propôs para nós. Mantenha um olhar firme em Jesus. Amém, irmãos? Autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Jesus passou tudo por nós, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz: ora, tudo faço por causa do Evangelho. Faça tudo por causa do Evangelho, para ele tornar-me coparticipante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E se houver embaraço, você não vai conseguir correr. Se houver embaraço, se houver coisas, irmãos, que está deixando você vagaroso, você não vai alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. Você pode não ter comunhão com o Espírito Santo, e você pode ficar no dia, irmãos. Ah, mas eu aceitei Jesus, confessei Jesus, fui batizado. Não importa, irmãos. Não importa. Se você não viveu o Evangelho, irmãos. Não sabeis vós os que correm no estádio, versículo 24, voltando. Na verdade correm, mas um só recebe o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, disse Paulo, não como indeciso. Tem pessoas correndo indecisas. Elas não sabem o que quer. E veio a palavra na minha mente nesses dias, sobre o quente ou frio, morno, vomitar-te-ei. Essa pessoa é morna. Ele está dizendo que essa pessoa é morna, ele não sabe o que quer, irmãos. Olha, ele está adorando, louvando a Deus e está, irmãos, meu, misericórdia. Nós, porém, incorruptível, pois eu assim corro não como indeciso, assim combato, não combatendo no ar, voando, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão. Eu tenho domínio ao meu próprio corpo. Paulo, está escrito, o Senhor diz, sua palavra, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, eu tenho que guardar o meu coração, eu tenho que submetê-lo à vontade do Senhor. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Que adianta eu estar falando e não estar vivendo? Eu estou ajudando outros e não estou me ajudando. O que eu quero com isso? E como viver uma vida cristã no meio de uma geração corrompida? Primeiro, irmãos, eu achei interessante isso aqui. Vigilância e distinção. Prudência. A Bíblia alerta sobre a iminência da volta de Cristo e os sinais que a precederão, e nós estamos vendo isso. É crucial estar atento a esses sinais, como terremotos, estamos vendo, fome, peste, etc. Sem se deixar levar por falsas profecias ou enganos. A esperança na volta de Cristo deve ser uma força que nos fortaleça, não um ponto de desespero também. Amém? Karine, esses dias eu estava falando com elas sobre isso, né? Estamos vendo já o quebra-cabeça sendo montado, no fim dos dias, aí vai ter muita coisa aí. Tá? E tu fica tranquilo, eu digo, eu vou me preocupar. Se nós temos a certeza, irmãos, de que nós estamos com Cristo, nós não devemos ficar preocupados. Só igual, se tiver alguma dúvida, irmão, vá aos pés do Senhor. Busque o Senhor. Devemos confiar em Deus e em suas promessas, mesmo em meio a incertezas e desilusões. Amém? Desilusão. Aguardar a volta de Cristo não é apenas uma expectativa passiva,
é uma chamada para vivermos uma vida de que reflete a verdade do Evangelho, com ações e atitudes que agradam a Deus. Que as nossas atitudes agradem ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Você que é solteiro, solteira, em nome de Jesus, vigia. O inimigo, ele só quer uma brecha. Cuidado no relacionamento, olhe onde toca, em nome de Jesus. Casa rápido, que a Bíblia é melhor casado que andar fervendo. Mas não é para... Em um mundo de enganos, amar o próximo. Você tem amado seu irmão? Levante sua mão aí. Você como igreja que quer viver o amor de Cristo, você tem facilidade em perdoar? Vocês têm facilidade em perdoar? Glória a Deus, irmãos. Em um mundo de enganos, o amor ao próximo e o testemunho do Evangelho são ferramentas poderosas para combater o mal e espalhar a luz de Cristo àqueles que estão nos ouvindo. Eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acredito que você entendeu a mensagem que Deus quis falar com você. Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 2, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora a minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como os luminares no mundo. Amém, irmãos? Nós temos a marca da promessa. Nós temos o Espírito Santo que opera em nós, irmãos. Glória a Deus. E nesse momento a gente está louvando, depois eu estarei finalizando com oração. Glória a Deus. Amém? Aleluia.